Reflexões Bíblicas, um programa que visa trazer a palavra de Deus para você. No nosso programa a gente traz especialistas, pessoas que estudaram a Bíblia, nos ajudam a entender esse livro maravilhoso, a palavra de Deus. E hoje nós temos uma pessoa especial, já conhecida de vocês, que é o Geazi Costa. Tudo bem, Geazi? Tudo bem, Zé Paulo. É muito bom ter você aqui, você com todo o trabalho que você faz. E hoje para falar de dois temas aí bastante importantes, são temas de livros, né? A gente vai falar daqui a pouquinho de um livro do Geazi, que é o livro Família. A Família e os Desafios do Mundo Contemporâneo. Um livro muito legal, um livro que traz aí uma explicação clara para a gente ter uma vida muito legal em família. E outro livro do Geazi é Sua Igreja Está no Caminho Certo? Um tema bastante interessante, um tema bastante atual, tendo em vista o aumento do número de igrejas, quer dizer, uma orientação para você entender, você que é pastor, você que é membro, conhecer um pouquinho mais as ideias bíblicas a respeito da igreja. E quero dar outro recadinho aí para vocês. Nós vamos ter aqui uma série de programas, né? A gente vai ter programas para falar sobre prosperidade, programa para falar sobre cura, dinheiro, vida familiar, desenvolvimento. Então nós vamos ter uma série, quer dizer, para tratar de vários temas e vamos estar chamando aqui várias pessoas. Então vai ser bem interessante. Acompanha que no Facebook lá nós temos a nossa fanpage, você vai ver lá toda a programação que a gente vai ter aqui no Reflexões Bíblicas. E nunca se esqueça que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Geazi, é muito bom ter você aqui de novo. Prazer é meu, me sinto honrado. Eu também sinto muito honrado. A sua sabedoria, a sua simplicidade, o seu jeito de abordar os assuntos, eu percebo que é uma forma muito positiva, uma forma muito harmoniosa, que mesmo as pessoas que eventualmente passam por alguma situação de pecado, dificuldade, ouvindo as suas palavras, as pessoas conseguem receber com alegria essa mensagem e transformar vidas. Certamente você é um homem usado por Deus e é uma honra ter você aqui novamente. Legal, eu queria começar perguntando para você a respeito de família, né? Esse seu livro aqui, Família Pós-Moderna, a família e os desafios do mundo contemporâneo. Eu queria que você começasse falando para nós o que é uma família. Um casal é uma família? Embora, quando alguns jovens se casam, digam assim, formei minha família, esse conceito não é o conceito mais adequado. Dentro da visão tradicional de família, e até mesmo bíblica, a família, para ser vista de fato como família, precisa ter o pai, o homem, a mulher e os filhos, que é o resultado dessa união. Então, um casal sem filhos é um casal. Para ser família, a necessidade de ter filhos. Família é feita por um homem, por uma mulher e pelos filhos dessa união, resultado dessa união. Agora, eu achei interessante aqui o subtítulo do seu livro, A Família e os Desafios do Mundo Contemporâneo. Quer dizer, o mundo contemporâneo oferece muitos desafios para a família? Sim, até porque a relação entre a família e a sociedade é uma relação simbiótica. Um interfere no outro. Quer dizer, ao mesmo tempo em que a família pode interferir, interfere no contexto social, a sociedade e a filosofia que rege a sociedade, o mundo, também interfere na família. E o nosso momento filosófico-cultural hoje é o chamado pós-modernismo, e ele interfere de forma muito profunda na família e apresenta desafios sérios que a família tem que superar e vencer esses desafios também para ser uma família saudável. Entendi. Agora eu queria que você falasse um pouquinho a Bíblia e família. A Bíblia fala sobre família? A Bíblia fala sobre família. A bem da verdade, o conceito mais profundo e antigo de família é o conceito bíblico. Interessante que quando Deus chamou, ainda um pouco mais à frente, antes mesmo de Adão e Eva, pensando na história de Abraão, uma coisa importante assim na chamada dele é que ele seria pai de grandes nações. É como se Deus estivesse falando assim: Abraão, eu estou te chamando para você criar família, constituir uma grande família. De capa a capa, na Bíblia, o assunto família é tratado. Até porque não há como dissociar a condição humana, a realidade humana, as realidades sociais, sem pensar na família. Agora, Geazi, você está falando aí de família e tal. Eu até quero uma explicação sua, que você me deu uma opinião. Eu sou pai de uma filha de 1 ano e meio, uma menina, né? E quando a gente pensa em família, a gente associa filhos e tal. E a educação dos filhos, ela em grande parte depende de como a família se relaciona?
não a educação formal, a educação no sentido da formação do indivíduo, não tenha dúvida quanto a isso. Primeiro porque os filhos, as crianças seguem modelos. Todos nós seguimos modelos e as crianças reproduzem os modelos do contexto onde ela está vivendo. Então, quer dizer, e outra coisa, o ambiente familiar é o primeiro ambiente social que a criança está inserida. Quer dizer, é ele que vai determinar em grande parte, ou de forma mais profunda, até mesmo a formação do caráter e da personalidade da criança. Não tenho dúvida. E você, falando em família e tal, o tema é família, mas nos filhos, a gente está aqui com o teu filho, um menino muito bonito aqui do lado, né, do lado do pai, e para a gente entender um pouquinho, quer dizer, na educação dos filhos, você acredita que essa educação tem que ser base de diálogo ou de vez em quando tem que dar umas palmadas? Veja bem, a violência, ela não educa. A educação, a formação da pessoa, ela é com base na conversa, com base no exemplo, com base em princípios, com base em valores. Toda forma de violência, ela pode causar danos. Pode causar danos. Então, se a gente estiver pensando em educação, a gente não pode pensar em processos que sejam violentos, que machuquem. Umas palmadas de vez em quando não faz parte da educação? Não digo bater muito, mas umas palmadas, quer dizer, no sentido de olha, não pode isso, aquilo. Você acha que isso é importante? Porque eu fico pensando hoje em dia, até o internauta que está nos assistindo, o cristão, como tem criança que é impossível, né? A criança mexe aqui, mexe ali, o pai fala, mas não tem jeito. Como é que tem que agir então? O problema é o seguinte, quando a criança não tem limites, é porque esses limites não foram dados. Esse é o problema. Então, às vezes os pais usam do recurso da violência para se cobrirem a falta deles em estabelecer os limites. Eu estava conversando com alguém há pouco tempo atrás que disse isso para mim: meu filho não tem limites. Se não tem limite é porque o limite não foi dado. Quando a criança nasce, é evidente que as crianças, elas quando nascem, vão começando a se desenvolver, elas não têm a noção de até onde pode ir. Então o pai e a mãe precisam estabelecer isso. Até um exemplo simples também é a questão de compartilhar os seus brinquedos, que é natural. Quando a criança ela nasce, ela tem a ideia de posse, isso é meu, o brinquedo é meu. E é mesmo. Ela não tem a noção de distribuir, de ser generosa, de emprestar. Isso vai precisar ser dado. Então o pai é quem dá. Quando a criança a vida inteira ela é egoísta, é porque no momento adequado não foi mostrado para ela que ela precisava também compartilhar o que ela tem com outras pessoas. Então, a minha opinião é o seguinte: a violência às vezes é uma forma de o pai se eximir da responsabilidade dele de estabelecer os limites para as crianças. É evidente que isso não é fácil, mas a violência para mim é o recurso mais inadequado. Tá certo. Vamos lá, eu queria que você falasse um pouquinho no contexto bíblico do mundo contemporâneo. Quer dizer, é um capítulo do seu livro. E que desafios você vê? Uma visão geral do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo, como eu falei agora há pouco, a filosofia que rege esse mundo é o pós-modernismo. Mas para a gente entender o mundo contemporâneo, a gente tem que entender também sobre seu antecessor, que foi o modernismo. A modernidade, ou modernismo, foi um período de grande entusiasmo, porque a ciência e a tecnologia apregoavam que haviam trazido a solução para os problemas das pessoas. As pessoas achavam que teriam os seus problemas resolvidos com a tecnologia, com a ciência e com o conhecimento. Só que o que acontece? O tempo passou e o modernismo não conseguiu cumprir essa promessa de trazer paz, satisfação, alegria plena com a ciência, com a tecnologia, com o desenvolvimento. Por conta dessa frustração, surge então o que a gente chama de pós-modernismo, que a base já não é mais científica nem tecnológica, a base já é mais filosófica e conceitual, ou seja, ela foi produzida como resultado de uma frustração. Então, a ciência não resolveu o problema, a tecnologia não resolveu o problema. A ciência era, de uma certa forma, cartesiana, isso é isso, aquilo é aquilo. Mas e no contexto bíblico, como é que você avalia hoje o mundo contemporâneo? Então, mas a gente, a ideia é o seguinte: a informação bíblica é a mesma desde sempre. Entendi. O que a gente precisa é avaliar o mundo à luz dos conceitos bíblicos e não abrir mão dos valores, dos
conceitos bíblicos, valores bíblicos no mundo em que a gente está inserido. Porque, vamos ver, hoje eu vejo o mundo contemporâneo, vamos ver se a gente compartilha dessa visão. Hoje você tem tecnologia, internet, a comunicação, as redes sociais, você tem uma inversão de valores, você tem muita coisa acontecendo. Então você acredita que o mundo de hoje, o mundo contemporâneo, ele oferece muito mais dificuldade, de certa forma, para a gente ser um cristão, ter uma vida autêntica ou não? Você acha que sempre teve essas dificuldades e hoje não está mais potencializado em função de todos esses recursos tecnológicos? Veja bem, às vezes a gente tem a tendência de interpretar o nosso mundo como sendo o pior dos mundos. Toda época, todo mundo tem seus problemas. Eu acho que a dificuldade de ser cristão hoje no mundo, ele está inserido dentro do seu contexto social, mas na época do cristianismo primitivo também tinha. Por exemplo, no nosso contexto de um país livre, a gente não tem a perseguição, por exemplo, que o Império Romano colocava sobre a igreja cristã. Será que apenas por conta do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, é mais difícil ser cristão do que na época em que você era ameaçado de morte, quando cristãos eram jogados nas arenas dos leões, as famílias eram destruídas e dizimadas pelos leões por conta da fé cristã? Eu acho que cada contexto tem a sua dificuldade. O que eu acho é que a gente precisa, independentemente do tempo que a gente viva, não abrir mão dos valores que nós temos. O problema do mundo hoje, do mundo secular, do mundo pós-moderno, é o que a gente chama de pluralismo. A gente pode comparar com o mundo antigo nesse sentido. Antes, as opções de escolha eram menores. Hoje, as opções de escolha, o leque se abriu, então é muito maior. Então é evidente que você, tendo um leque maior de opções, possa ter maiores dificuldades em estabelecer o cristianismo como norma. Você vive num contexto onde só tem uma igreja, onde só tem um líder, onde só tem um conceito religioso, é uma coisa. Agora, quando você está num outro contexto, onde tem um leque maior, então você é levado a pensar. Muito bom. Gias, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o desafio da identidade. Como é que você vê o desafio da identidade? Então, o desafio da identidade está com base em um problema do mundo contemporâneo, do mundo pós-moderno, que é o problema da rejeição dos absolutos. Uma das características do pós-modernismo é a rejeição dos absolutos, como aquele conceito filosófico. Tudo que é concreto se desmancha no ar. Não há mais valores absolutos. Como eu estava falando agora há pouco, num contexto onde só tem uma igreja, só tem um líder religioso, só tem aquela religião, essa é a verdade e o último e acabou. Agora você chega num outro contexto onde tem muitos valores, onde tem um leque de escolha maior, a verdade é aquilo que te faz bem. Você usa um sabão em pó, mas o outro acha que o outro é melhor. Isso é um problema seu. Quer dizer, por conta da falta de valores absolutos, a família abriu mão também da identidade. O que é a família? O conceito da autoridade na família. Eu conheço vários professores que reclamam que os alunos na escola não obedecem aos professores. Quando o aluno não obedece ao professor na escola é porque não se submete à autoridade do pai e da mãe dentro de casa. Isso é um problema de identidade. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do filho? Qual é o papel da família na sociedade? O mundo pós-moderno, ele destrói esses valores, destrói o conceito de absolutos. Então hoje nós não sabemos qual é o papel do pai. As pessoas não sabem qual é o papel da mãe, qual é o papel dos filhos. Então o problema da identidade, o desafio da identidade que o pós-modernismo coloca sobre a família, tem a ver com as próprias características do pós-modernismo. Agora, falando um pouquinho da Bíblia a respeito de tudo isso, quer dizer, a leitura da Bíblia, a aplicação diária da Bíblia, ela realmente ajuda a identidade, ajuda realmente a posicionar, não é isso? Com certeza. Eu acho que a gente vive num período em que o desafio da espiritualidade é um desafio importante, porque hoje as famílias não leem mais a Bíblia juntas. As famílias não oram, falando de famílias cristãs, não oram mais juntos. Tem a ver com o dinamismo do mundo. O pai levanta cedo, a mãe também vai trabalhar, os filhos vão para a escola. Mas há necessidade de a gente construir um altar dentro da nossa própria casa. Quer dizer, o ambiente familiar deve ser um ambiente onde os filhos sejam estimulados a temer a Deus e a se submeter aos valores do Evangelho. Se isso for feito, se isso for valorizado, os conceitos bíblicos da identidade da família, o papel do pai, o papel da mãe, o papel dos filhos, certamente vão ser fortalecidos. Entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós também, Giales, sobre o desafio
do amor. Num contexto bíblico, qual seria o desafio do amor nos dias de hoje? Eu lembro de uma frase da psicanalista Maria Rita Kell, numa entrevista que ela deu no programa Café Filosófico. Ela estava falando que no pós-modernismo, amar hoje se tornou tão banal quanto trocar um par de sapatos. Biblicamente, na relação familiar, marido e mulher, tem um exemplo que eu gosto, que é a história de Jacó e Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel e queria casar com ela. Labão falou assim, ó, na nossa, não é falou, aliás, antes de enganar, né, ele enganou a Jacó dizendo que daria a Raquel e trabalharia 7 anos para ele. Jacó trabalhou. Ao final dos 7 anos, quando Jacó foi se casar, ele, quando acordou, viu que tinha dormido com Lia. Labão falou o seguinte, olha, aqui não é costume nosso, a gente na primeira é mais velho, depois mais jovem, trabalha mais 7 anos. Interessante é que o conceito de amor para Jacó é uma coisa revolucionária, porque ele pagou o preço por isso, trabalhou 14 anos, é possível que ele, o tempo passando, o coração ainda dele palpitasse por Raquel. Hoje a gente tem uma espécie de, vamos dizer assim, de psicoadaptação, né? O amor com o tempo vai ficando desgastado e as pessoas já não sentem mais falta uma das outras. O marido viaja, não sente falta da esposa, a esposa viaja, não sente falta do marido. Eu acho que a relação devia ser da seguinte forma. Quando o marido vai viajar, ele tem que escolher o último avião, o último horário do avião. E para voltar tem que voltar no primeiro. Mas às vezes é feito exatamente o contrário. Vai no primeiro e volta no último. Jacó trabalhou 7 anos e eu acredito que os olhos dele ainda brilhavam por ela. Uma experiência triste que eu vi uma vez com uma conhecida minha, um casal conhecido meu, quando estava no seminário. Tinha uma colega que estava sentada triste e tal. Ela não era costume dela ficar triste. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Jaz, eu percebi que o meu marido, os olhos dele não brilham mais por mim. Mas isso é a coisa mais comum, porque o mundo pós-moderno, ele diz isso. Quer dizer, enquanto está te fazendo bem, não há a ideia do compromisso, não há a ideia do pagar o preço. Porque Deus nos amou, não foi apenas por uma questão de sentimento. Ele não nos amou apenas enquanto nós o agradamos, ele nos amou sempre, e ele pagou o preço por isso. Se você me permite ainda mais uma coisa, às vezes quando eu recebo e-mails de algumas pessoas, principalmente mulheres, que reclamando porque ou o marido não ama mais, não as ama mais, ou elas não amam mais o marido. E aí eu digo o seguinte, na verdade o amor é uma decisão. Se você não ama hoje o seu marido, você pode amar amanhã. Amor é decisão. Um amigo meu que estava pensando em se separar, porque eu não amo mais a minha esposa. Mas amar é decisão, amor não é sentimento. Você toma a decisão de amar. As pessoas entendem, normalmente, não é que não envolva sentimentos, não é que não envolva sentimentos. O amor envolve sentimentos, mas amor é, antes de tudo, uma decisão. Por quê? Quando a gente convive com a pessoa, a gente percebe o que ela tem de melhor, mas também ela percebe o que ela tem de pior. E você, mesmo com o que ela tem de pior, você toma a decisão de continuar amando mesmo assim. Foi isso que Deus fez conosco. Amar é suprir carências. A Bíblia diz assim, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Deus não ficou deitado numa cama sonhando conosco, perdendo a fome, perdendo o sono, com aquele sentimento. Não, Ele amou e tomou decisão de agir de forma que pudesse alcançar aqueles que eu acho que esse, Geazi, é uma boa referência, realmente. Falar de Cristo, o desafio, quer dizer, Ele é a referência absoluta de amor, né? Então, o amor incondicional, quer dizer, Ele amou tanto que deu a sua vida por pessoas que nem acreditavam nele na época quem ele era, né? Muito bom. Acho que está bem legal a entrevista. A gente está acompanhando aqui o Geazi, né? Nós estamos falando, o tema desse primeiro bloco é sobre a família, né? Os desafios da família em educar no mundo contemporâneo. Legal. Geazi, então eu queria a gente focar bastante na Bíblia. Acho que está bem legal essa entrevista, a gente pegar bastante os pontos bíblicos. Quando a gente se fala de ética, desafio da ética, do ponto de vista bíblico, como é que você vê hoje em dia os desafios da ética? Então, para avaliar, ver biblicamente, isso aí já é fora de questão, porque é muito claro na Bíblia o comportamento que deve ser adotado. O problema, quando eu coloco como desafio, é porque o mundo contemporâneo interfere na família, destruindo os valores éticos. Eu comento muito isso, Jorge, porque o que acontece? Qual que é a nossa ideia? Realmente existem
os especialistas, né, os estudiosos e tudo, mas a gente entende que a Bíblia é absoluta em todas as áreas da nossa vida. Então, e muitas vezes a opinião dos especialistas é diferente da opinião bíblica, né? Então, eu acho que a ideia realmente é mostrar para o nosso público o que a Bíblia traz desses temas aqui bastante importantes que você está abordando aqui conosco. Então, a ética hoje em dia, a gente vê nos negócios, a ética nos negócios, a ética nos relacionamentos. No dia de hoje globalizado, quer dizer, com todo o contexto social que a gente vive, é fácil hoje ser uma pessoa ética? Não, é difícil ser uma pessoa ética. Por conta principalmente da conveniência, daquilo que vai fazer bem para você, daquilo que vai te favorecer. Mas o mundo é assim. O mundo é assim. Os conceitos bíblicos são claros e definidos. O mundo é assim. Por isso que o mundo é um desafio para a família. Mas você sabe que tem muita gente, Geazi, assim, interessante, que eles têm dificuldade em enquadrar a Bíblia nos dias de hoje. Vamos pegar o tema, por exemplo, ética. Será que é ético eu jogar o lixo fora da janela do carro? A Bíblia fala que não pode jogar lixo da janela do carro, nem faz sentido. Mas existem alguns princípios que vão ajudar você a entender que isso não é ético. Mas como princípio a Bíblia fala, como princípio sim. Quando Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é um princípio. Amplo, não é? É um princípio amplo. Ele não está falando somente dos impostos, está falando de tudo que tem a ver com a nossa relação social também. Porque nós somos, o cidadão é definido como cidadão de uma sociedade, não apenas porque fala a língua da sociedade, daquela determinada sociedade, porque se relaciona com pessoas daquela sociedade, mas também porque se submete às leis. Então, quando Jesus diz, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, é porque Jesus está dizendo que nós temos responsabilidades com Deus espirituais, mas também temos responsabilidades sociais. Legal. Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho para nós da educação da família, né? Quer dizer, dos filhos. Como é que você vê a educação do menino, da menina? Deve ser feito da mesma maneira ou tem cuidados especiais para um em relação ao outro? O amor é evidente que deve ser o mesmo. Mas amar de forma semelhante não significa um tratamento semelhante, porque as pessoas são diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós da educação do menino e da menina. Para quem está nos assistindo, o tema família, você acha que deve ser diferente a forma que educa o menino ou a menina ou é a mesma maneira? A diferença se dá na questão do gênero. O pai não pode criar o filho da mesma forma que cria a menina, porque os valores e interesses são outros. Agora, é evidente que ele deve amar, mostrar para os filhos que eles se amam. Para mim a questão não é se é menino ou se é menina. A questão tem a ver com aquilo que ele é, com aquilo que ela é, dos valores que deve ser. Mas uma coisa importante para quem está nos assistindo é o seguinte. Por exemplo, eu imagino que menina, alguns assuntos são assuntos um pouco mais delicados, talvez fosse mais interessante a mãe. Dá exemplos para a gente poder entender. Menino, já acho que talvez, eu até vi uma vez o Isamitiba, aquele grande psicanalista, falando na TV, olha, você vai educar menino, procura realmente ter um carinho com o menino, uma menina um pouco diferente. Então, dentro do teu livro, traz alguma coisa nesse sentido que a gente possa falar para o nosso internauta? Não, nesse sentido especificamente não. Mas a gente pode falar alguma coisa sim. Até em relação ao Isamitiba, ele é um psiquiatra importante, um escritor importante, e eu valorizo. Mas às vezes, eu me lembro que uma entrevista que ele deu falando a respeito do pai bater na criança. É evidente que ele defende que bata. Isso que é não bíblico. bata. E é bíblico, hein? Está em Provérbios lá que umas boas palmadas pode levar até o filho da morte. Não, eu entendo o que você está colocando. A Bíblia fala para não negar a vara, né? Mas tem diferença que alguns pais não sabem o limite da correção e do espancamento. Esse é o problema. Espancar, aí é outra história. Eu falo umas boas palmadas. Às vezes, você pega a criança, por exemplo, com 1 ano, 2, ela não entende. Então, às vezes a forma de educar realmente... Você pega as cadeias, por exemplo, que é a maneira mais violenta do que prender alguém em algum lugar, às vezes para o resto da vida, mas é uma coisa necessária quando é um transgressor que não para de transgredir e é um mal para a sociedade. Então, para evitar que o filho... Quer dizer, eu acho que é um tema bastante delicado e importante. Você está dando excelentes esclarecimentos para a gente poder direcionar bem a educação dos filhos, né? Agora... Eu quero fortalecer a ideia do que eu havia falado agora há pouco.
Eu não vou entrar no mérito de, às vezes, você dar uma palmada. Você pode perguntar assim para mim, você já deu uma palmada no seu filho? Já dei. Eu não bato mais. Nem nele, nem na irmã. Não faço mais isso, eu já dei. Mas o que eu percebi era isso. Quando você orienta, quando você dá limites, isso evita com que depois você precise bater. Então, assim, às vezes o espancamento... O termo espancamento ele é sempre inadequado. É pesado, sempre. É pesado. Mas é que às vezes os pais espancam mesmo. Às vezes acaba espancando mesmo. Às vezes a violência, ou às vezes bater, às vezes dar uma palmada, ele serve para maquiar uma deficiência que teve no estabelecer limites para as crianças. Agora, voltando à questão da educação do menino e da menina, é lógico que a forma de você, de um pai homem, né, o pai, abraçar a menina e fazer carinho na menina, é evidente que é diferente, mas isso aí é questão de bom senso. Você vê, eu digo até mais, vai chegando a idade adolescente. A gente sabe historicamente que a menina, ela se desenvolve mais rápido que o menino. Uhum. Ela consegue atingir a idade adulta numa idade menor. Então a menina, normalmente, ela quer namorar antes do menino. Então, quer dizer, na educação, os cuidados para explicar a sexualidade, a relação com o namorado, o próprio menino. Então, eu acho que, falando em família, é um grande desafio hoje em dia isso, né? Você pega as redes sociais, hoje a internet, o mundo invade a sua casa com comunicação, com informações. Então, hoje, para você, eu imagino educar uma família, conduzir uma família com tanta diversidade de informação, acesso, essas coisas todas, então precisa ter cuidados especiais, né? Mas, na minha opinião, o problema maior é que os pais hoje estão transferindo, por exemplo, para a televisão, para o computador, para os jogos de videogame, o papel de educar os filhos. Às vezes os filhos passam mais tempo com no computador, na televisão, do que com os pais. É lógico que eu sei que é questão de trabalho, eu sei, mas os pais precisam ter tempo para se aproximar dos filhos. Tem que ter aproximação. Eu acho que se houver aproximação, muitas coisas vão ser resolvidas. E tem que estabelecer horários. O Dr. Augusto Cury, muito lido, eu li alguns dos livros dele, e num dos primeiros livros dele que eu li, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, tem momentos, não lembro se é na semana ou se é no mês, em que ele separa só para conversar com a família, conversar com a esposa, conversar com as filhas. O problema é que há um isolamento, os pais não se relacionam mais com os filhos. Às vezes o relacionamento do pai com o filho é apenas na hora de punir. Vou dar um exemplo para você. Eu conheço um rapaz que depois de um tempo ele acabou sendo preso, mas olha o que acontecia. Tudo que ele fazia de errado, ele era punido, ou com palavras ou fisicamente. Mas quando ele fazia uma coisa certa, ele não era gratificado. Mas essa é a exceção ou é a regra? Eu não vou dizer que seja nenhuma coisa nem outra, o que eu digo é que há muito disso. Por exemplo, se o filho um adolescente chega depois do horário em casa, quando ele chega depois do horário, então ele é punido. Agora, quando ele chega antes, ele não devia ser gratificado? Estou falando com dinheiro, com bala. Dá um abraço, parabéns. Se ele coloca o dedo no bolo, então ele é um mal educado. Se ele não coloca, ele não é nada. Às vezes a criança faz alguma coisa errada para chamar a atenção do pai. Aí o que a mãe dizia? Ele chegava atrasado, ele sempre chegava atrasado da rua, sempre. Pessoal, fica ligado, a gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco do Reflexões Bíblicas. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, você continua com essa história interessante aí do rapaz que sempre era criticado e quando fazia o que era certo, não era elogiado. Fique ligado, até daqui a pouquinho, segunda parte de Reflexões Bíblicas. E aí, galera da Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Aguardo você. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Espero você. Na Clique TV.
Clique TV. Na Clique TV. Clique TV. Clique TV. Nós estaremos aqui juntos na Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Clique TV. Na Clique TV. Eu também estou conectada. Aqui na Clique TV. Vem. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Em Forma comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Olá, eu sou a Jaque Petkovic e eu quero lembrar você que toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, ao vivo, aqui na Clique TV com Território. Olá pessoal, nós estamos aqui no segundo bloco do programa Reflexões Bíblicas e o nosso entrevistado é o Geazi Costa, ele que é teólogo e desenvolve um trabalho aí bastante interessante, escreve vários livros. Geazi, a gente estava falando no finalzinho do primeiro bloco, você começou a história do rapaz, então queria que você falasse um pouquinho, até voltasse a história, volta um pouquinho a fita, falasse um pouquinho realmente o início da história, que eu acho que é bem legal, quer dizer, muitas vezes a gente critica o que está errado, mas a gente não premia o que está certo, não é isso? Então eu estava falando isso. Às vezes um filho ele faz uma coisa errada porque é a forma de chamar a atenção. Se ele faz errado, o pai o pune, mas chamou a atenção. Se ele faz alguma coisa certa, ninguém faz nada e não chamou a atenção. Então, esse menino sempre chegava depois do horário que a mãe pedia. E sempre era espancado. Quando ele chegava, poucas vezes que ele chegou na hora, ninguém parabenizou. Mas ele sempre chegava espancado. E a mãe dizia o seguinte: você vai ser um bandido. Você vai ser um bandido, você vai apanhar da polícia na rua. Eu mudei de cidade, viajei, recebi uma carta, na época a internet não era como é hoje. Lembra de fulano de tal? Lembro. Pois é, ele foi preso, foi um bandido. Eu falei, a mãe dele já tinha dito isso. A Bíblia diz o seguinte, que os filhos devem obedecer aos pais, mas também diz que os pais não devem provocar a ira, os filhos a ira. Então, o papel dos filhos é definido pelos pais. A Bíblia diz isso, que os filhos devem se submeter aos pais, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem viva muito tempo sobre a terra, é a promessa. Mas ela também diz que os pais não devem provocar o filho a ira, mas criá-los na disciplina do Senhor. Uma mãe espancar o filho, um pai espancar o filho e dizer que ele vai ser um vagabundo, ela está fazendo uma profecia. Isso pode acontecer. Pessoal, olha, muito boa a colocação que fez. Na verdade, o Geazi, é isso mesmo. Realmente você tem que procurar falar coisas boas, procurar estimular coisas boas e jamais trazer coisas como essas, né? E agora no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro Sua Igreja está no Caminho Certo. Gostei muito do título e o subtítulo é Os Discípulos em Emaús e a Igreja do Século XXI. Já queria que você falasse um pouquinho para o internauta sobre os discípulos em Emaús, falar um pouquinho dessa história para nós. Ok. O que eu faço no livro é uma analogia entre o comportamento da igreja do século XXI com a história dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam voltando de Jerusalém para Emaús depois que Jesus havia morrido e ressuscitado, embora eles não soubessem. Então o livro caminha nessa direção. A volta para Emaús é como se eles tivessem virado as costas para a missão que Jesus tinha dado para eles, porque quando Jesus estava vivo falou assim, fiquem, vão para Jerusalém. E eles estavam voltando para Emaús, viraram as costas para a missão que eles tinham. Andaram com Jesus, depois Jesus aparece nessa volta e eles andam com Jesus vivo como se Jesus tivesse morto, que eu entendo também que em certo sentido é o comportamento em parte da igreja, que anda com um Jesus vivo como se ele tivesse morto, que eu posso explicar depois um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. E eu defendo no livro que o caminho certo da igreja
é a volta para Jerusalém. Ou seja, se Emaús significa virar as costas para a missão da igreja, para o que ela deve ser, Jerusalém é um símbolo do que a igreja deve fazer, do seu trabalho, da sua vida, da sua missão. Qual é a principal missão da igreja? A principal missão da igreja é glorificar Deus no mundo. A principal missão não é evangelizar, não é trabalho social. A principal missão é glorificar Deus. Agora, isso inclui outras coisas. Por exemplo, o evangelismo é a forma de você agregar outras pessoas nesse projeto, nessa missão de glorificar Deus. A principal obra da igreja no mundo é glorificar Deus. Pessoal, uma coisa interessante para a gente entender, a igreja não é o templo, né? São coisas diferentes. O templo é o templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja viva, né? Eu acho que a gente teve até 2, 3 semanas atrás uma entrevista muito legal falando um pouco da igreja, especificamente igreja. Dias, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, quer dizer, como é que o internauta que está nos assistindo, tem presbíteros nos assistindo, pastores, membros, como é que ele sabe se a igreja dele está no caminho certo, que é o título do teu livro? Primeira coisa, a igreja, o líder da igreja, ter coragem de fazer uma avaliação honesta de si próprio. Às vezes os caminhos indicados não são com base nos pressupostos da palavra de Deus, mas são com base em conceitos que algumas pessoas, que alguns líderes criaram com propósitos que não são os propósitos cristãos. Então, se posso já falar algumas coisas a respeito, por exemplo, da liderança. Hoje é um problema muito grande de liderança, porque a gente tem uma liderança hoje que valoriza a personalidade. Eu tenho no Rio de Janeiro uma igreja que faz um programa de televisão, pastor fulano de tal, bispo primaz. Ele tem a primazia dele. Isso é uma distorção, porque na igreja cristã a primazia é de Cristo. A primazia não é do bispo, do pastor, e seja quem for. As pessoas, como você está me perguntando, eu sou pastor, eu posso falar da minha visão do comportamento da igreja hoje. Claro. Okay? Por exemplo, algumas pessoas hoje têm uma visão do seu líder de uma forma tão elevada que eles estão acima do bem e do mal, não podem nem se submeter à crítica. Criticar determinados líderes, parece que estamos violando o cristianismo. Cristo que não pode ser, os conceitos cristãos puros e verdadeiros, que não podem ser violados. Mas nós temos o direito, sim, de avaliar o comportamento de alguns líderes. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo, ele disse à igreja de Corinto, é necessário que eu fale e os irmãos julguem. Se Paulo se submeteu a juízo, quanto mais nós outros. Mas a forma como o cristianismo, algumas igrejas hoje são construídas, com base em uma personalidade forte, uma personalidade atraente, uma personalidade carismática, essas pessoas ficam acima do bem e do mal e acabam deturpando o que significa a igreja, o que significa o rebanho, o que significa o pastorado, o que significa o líder cristão, e por aí vai. Agora, você acredita hoje, você fazendo uma leitura, qual que é a visão, de uma maneira geral, que você tem das igrejas no dia de hoje? Bom, eu acho que a igreja, nos dias de hoje, tem que retornar para a Bíblia, retornar para a palavra. No livro eu defendo que a Bíblia hoje, ela é usada com base em dois aspectos que são duas distorções. Primeiro, a base da conveniência. Então eu interpreto a Bíblia de acordo com aquilo que é melhor para mim, de acordo com aquilo que vai me favorecer. Você pode achar o que quiser na Bíblia, até que Deus não existe, se você quiser. Tem um salmo que diz o nécio, o louco, o desprovido de bom senso, diz, não há Deus. Você pode pegar a parte final e dizer, a Bíblia diz que não há Deus. Você pode pegar o que você quiser. Mas diz o nécio, né? Pois é, é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você quiser, você pode até na Bíblia encontrar que Deus não existe, se quiser. Mas você está usando a Bíblia, a sua conveniência, como base. Outros usam o literalismo, já é o outro extremo. Agora, a leitura que eu faço hoje, vamos ver o que você acha disso. Hoje eu vejo que muitas igrejas, cada uma ela tem uma estratégia, uma forma de posicionamento de uma maneira geral. Quer dizer, tem igrejas que focam muito a cura, outras igrejas focam prosperidade, outras igrejas focam... Quer dizer, a impressão que eu tenho hoje é que há uma disputa pelos fiéis e aquela igreja que oferece o maior benefício da maneira mais fácil possível, que atrai mais fiéis. É isso mesmo? É isso mesmo. Isso está incluso na ideia da conveniência. Estou falando por parte do líder, aquele que forma opinião da igreja, aquele que orienta, que instrui. Mas isso tem a ver, primeiro, com a gana de alguns líderes inadequados, preciso dizer isso,
E tem a ver também, às vezes, com o comportamento do próprio membro, do próprio indivíduo. O que acontece? Como é que a pessoa às vezes vai na igreja? Parece que a igreja é um restaurante. Você vai lá para ser servido. Como é que a gente faz no restaurante? Se a comida é boa, eu volto. Mas não basta a comida ser boa. O maître, os garçons também tem que me tratar bem. O preço tem que ser bom. Quer dizer, se aquilo lá eu não gostei, se no final me deu um suquinho... Não, mas na verdade, se no final não tem suquinho, um cafezinho, eu não volto mais. Na igreja a gente vai assim também, vou lá, o pastor tem que me agradar, o líder tem que me agradar, a programação tem que me agradar, tudo tem que me agradar. Então eu não volto, porque o pluralismo também está na igreja. Vou na outra igreja, essa aqui me oferece isso, a outra me oferece. Mesmo que eu tenha que pagar, mas é como se fosse um mercado, pelo que a gente está falando, é como se fosse uma empresa que oferece um produto. Infelizmente, em alguns casos está assim hoje. Em alguns casos não, eu vejo isso de forma exacerbada até. Eu acho que os valores cristãos que deveriam conduzir a vida da igreja estão totalmente distorcidos. É lógico, o problema da generalização é a gente colocar todo mundo no mesmo ambiente e dizer que não haja igrejas adequadas. É evidente que há igrejas adequadas, há pastores adequados, há líderes adequados, igrejas maravilhosas. Mas quando a gente vê num panorama assim geral, é isso que a gente vê. A fé, a mercantilização da fé. Agora, Geazi, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é bastante interessante. A pessoa que busca prosperidade financeira, ela deve ir à igreja? Se ela está buscando isso? Eu acho que a igreja não é o ambiente para esse tipo para o suprimento desse tipo de carência. Entendi. Não é. A igreja, se você perguntar assim para mim, o que é a igreja? Eu vou dizer, igreja é povo de Deus. Igreja é povo de Deus. Povo de Deus, claro. Bruce Shelley tem um livro com esse tema, Igreja é povo de Deus. Tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento. Hoje as igrejas são muito mais uma comunidade de programas do que de relacionamento. As pessoas não conversam mais. E as pessoas vão lá para isso, vão lá para ser prósperas. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa. Eu não estou dizendo que Deus não possa curar. Mas é consequência, não é? E tem a ver também com o propósito, com a vontade dele. O que a gente não pode enquadrar Deus e dizer assim, você vai ter que fazer isso por mim porque eu estou pedindo, que eu estou mandando. Agora, tem muita gente que se vale de Malaquias 3:10, dizendo lá que vai lá, dizima a 10ª parte e vai ficar rico, essa coisa. Eu já vi várias pregações na TV aberta, em vários lugares. É isso mesmo? A pessoa que dizima da 10ª parte do que ganha vai ter prosperidade financeira? Pois é, essa é a interpretação que é feita, mas é isso que a Bíblia diz. Como é que você avalia essa questão, que é uma questão polêmica, mas importante, esclarecedora? A gente tem que separar o nosso dever da obra que Deus faz na nossa vida. Vou exemplificar. Uma vez eu estava em Santos, num carro, parei no farol à noite, e um menino falou assim, tio, me dá o dinheiro, porque eu não estou assaltando nem roubando. Ué, não assaltar não é roubar, é dever. Eu também não assalto e não roubo, e nem por isso que eu pedi dinheiro para os outros. Não tem nada a ver. Mas às vezes a gente faz isso com Deus. Senhor, me abençoa porque eu estou dando dízimo. Quer dizer, Deus é obrigado a fazer o que eu quero porque eu estou cumprindo com aquilo que é meu dever. Dar o dízimo, cooperar com a igreja, cooperar com o reino, isso é obrigação minha, é meu dever. E eu não posso usar isso como um sistema de enquadrar Deus no sistema, agora ele vai ser obrigado a fazer o que eu quero, ou porque eu estou dando dízimo, ou porque eu estou orando, porque eu estou tendo fé, que é a distorção da fé também. Se você me permite, eu li um livro um tempo atrás de Watchman Nee. O Watchman Nee é um grande cristão maravilhoso, eu não quero discutir a qualidade de vida cristã do Watchman Nee, mas teologicamente tem alguns conceitos que eu considero inadequados. Tem um livro dele chamado Ministério de Oração da Igreja, e ele diz assim, a Bíblia diz, o título do capítulo é assim, o reino da terra domina o reino do céu, o que já é um absurdo. Aí ele diz assim, a Bíblia fala que o que a gente ligar na terra será ligado no céu. As pessoas entendem esse texto fora do seu contexto. O contexto está falando de relacionamento. Relacionamentos quebrados que precisam ser resolvidos. Jesus diz assim, num contexto de relacionamentos que precisam ser resolvidos, o que for ligado na terra, se você voltar a se relacionar bem com seu irmão, perdoar, vai ser ligado no céu, Deus aprovou. Se não vai ser feito aqui, Deus não aprovou. É isso que está falando. Não está dizendo que a gente fala aqui, Deus manda aqui, Deus faz lá, como o Watchman Nee fala no seu livro. E aí ele tem uma frase que, a meu ver, escandaliza. Ele diz assim, se nós quisermos e pedirmos, Deus não tem o direito de dizer não. Como Deus não tem direito? Não há uma inversão de papéis? O servo torna-se senhor e o senhor torna-se servo. O que nós queremos, de modo geral, na prática da vida eclesiástica cotidiana, é que a gente quer um Deus a nosso serviço. A gente quer um Deus que nos sirva. Eu estou com dor de dente, Deus vai ter que me curar. Eu estou desempregado, Deus vai ter que me dar um emprego. Deus vai ter que fazer. Por que Deus vai ter que fazer? Ele não tem que fazer. Eu li uma frase uma vez que eu achei interessante, que diz o seguinte,
A diferença entre Deus e nós, se tivéssemos todo o poder, a diferença é que se nós tivéssemos todo o poder, nós faríamos todas as coisas. Deus faz o que é necessário. Queria que você falasse um pouquinho para nós, rapidamente, sobre a missão. A gente tem bastante tema, a missão teológica da igreja. A missão teológica da igreja, ela passa por um conceito adequado de Deus. Porque a teologia, em palavras simples, é uma forma de a gente procurar Deus adequadamente, ou compreender Deus adequadamente. Mas qual o problema? O problema é que às vezes a gente quer interpretar Deus a partir das nossas carências. Quando nós é que temos que nos interpretar a partir de uma visão adequada de Deus. Que a Bíblia traz essa visão. Que a Bíblia traz essa visão. E aí é por isso que eu acho que a Bíblia anda, a igreja às vezes anda num caminho errado, porque ela se afasta da Bíblia, se aproxima de homens, ela segue homens, segue líderes carismáticos, homens importantes, mas não segue a Bíblia. Algumas pessoas sabem tudo o que seus líderes falam, mas não sabem o que a Bíblia diz. Quer dizer, então, a missão teológica da igreja é ensinar quem realmente é Deus, a razão da nossa existência e por aí vai, não é isso? Missão eclesiológica. Tem a ver com o papel da igreja no que diz respeito a si própria. Qual é o papel da igreja em relação a si própria? A sua tarefa, a sua função. A igreja primitiva, um contribuía com o outro, quem tinha mais dava para quem tinha menos, quer dizer, havia uma... Hoje em dia, você acredita que essa missão se perdeu ao longo do tempo ou continua? Tem alguns conceitos da igreja primitiva hoje seriam risíveis, não por não serem válidos, mas porque nós não praticamos isso. Por exemplo, no livro de Atos fala que os que tinham propriedades vendiam e entregavam aos apóstolos para os apóstolos distribuírem. Quem faz isso hoje? Quando algumas pessoas fazem porque o pastor prometeu que se fizesse teria uma bênção maior. Até porque o Cristo disse para o rico, vende o que tem, dá para os pobres e me segue. Quer dizer, teve uma passagem dessa. Então, a ideia realmente é não ter essa desigualdade social, e sim as pessoas terem uma condição de vida igualitária, não é isso? Nesse texto desse rapaz, mancebo de qualidade, um jovem de qualidade, cheio de qualidade, mas não tinha qualidade maior que era amar Jesus acima dos bens, né? Claro. Então Jesus enfatiza implicitamente duas coisas aí. Quando Jesus fala para ele, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue, Jesus está querendo dizer o seguinte, você tem que me amar acima dos seus bens e amar as pessoas também acima dos seus bens. O problema é que às vezes, me disseram, eu ouvi alguém dizer que foi Agostinho que falou, né? Eu vi como sendo autor desconhecido, mas alguém me disse que foi Agostinho de Hipona, eu mesmo não vi isso. Mas aquela frase famosa que diz o seguinte, Deus fez as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Mas nós fazemos o contrário. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. E as igrejas, algumas fazem isso também. Entendi. Fala um pouquinho a missão ética da igreja. A missão ética da igreja tem a ver com a sua capacidade de se submeter a padrões morais, éticos, cristãos que estão na Bíblia. Quer dizer, a igreja não pode abrir mão dos seus valores, a igreja não pode abrir mão do caminho que ela deve seguir. Inclusive, mesmo autores, escritores e pensadores não cristãos hostis ao cristianismo, alguns deles valorizam a ética cristã. Eu já li de Freud, por exemplo. Freud ele era hostil ao cristianismo, mas ele falou que os valores cristãos, principalmente a ética sexual cristã, ela é importante para preservar as sociedades. Ele diz o seguinte, que as sociedades que se uniram em torno de uma ética cristã, elas prevaleceram. E aquelas que abriram mão de valores, de um código ético, elas se destruíram. Então, quando Deus estabelece normas, que alguém pode falar assim, Deus é uma pessoa vaidosa. Não faz isso, não faz aquilo, faz isso e faz aquilo. Ele manda e desmanda, faz o que ele quer. É uma forma de dizer que ele quem manda. Nietzsche que disse isso, que a ética é instrumento dos fortes para o domínio, para dominar. Conceito de Nietzsche. Alguns falam isso em relação a Deus. Por que Deus manda e desmanda, pode isso, não pode aquilo? É porque ele quer dominar para mostrar quem pode? É evidente que não. Todas as leis de Deus têm a ver com o nosso benefício. Todas as pessoas que submetem a essas leis, seja o indivíduo, seja a família, seja a sociedade, elas prevalecem. Todas as vezes que Deus estabeleceu normas, o propósito dele não era ele mesmo, o propósito dele era o nosso próprio bem. Viver o cristianismo, os valores cristãos, é importante, mesmo vamos imaginar assim, José Paulo, vamos imaginar que o cristianismo fosse uma farsa. É lógico que não é. Claro. Hipoteticamente, vamos imaginar que o cristianismo fosse uma farsa.
ainda assim os valores cristãos seriam necessários e importantes. Ainda assim valeria a pena ser cristão. Mesmo se Cristo não tivesse existido, ainda se valeria ser cristão por conta dos valores, dos princípios morais, princípios éticos que o cristianismo impõe à sociedade e às pessoas. Jazz, fala um pouquinho para nós da missão holística da igreja. Então, o holismo cristão tem a ver com o que você se referiu agora há pouco, quando falou um pouco da missão eclesiológica. A missão holística tem a ver com o trabalho que a igreja faz, em que olha o indivíduo como um ser inteiro. Ou seja, não é só oração, é também pão, mas também não é só pão, é oração. Quer dizer, a missão holística, ela mostra para a igreja que ela tem que ser instrumento de Deus para o resgate integral do indivíduo. Uma vez eu ouvi um pregador que dizia o seguinte: a gente tem que ter a capacidade de ouvir o ronco das barrigas vazias, e não só o gemido das almas. Mas também tem que ser capaz de ouvir o gemido das almas e não só o ronco das barrigas vazias. Uma igreja adequada faz o seguinte: ela ouve o gemido das almas, as pessoas são carentes de Deus, mas é também capaz de ouvir o ronco das barrigas vazias, ser o braço de Deus estendido para resgatar o ser humano de todas as suas misérias pessoais. Muito bom. Jazzy, a gente está chegando no finalzinho do programa e eu queria que você falasse um pouquinho da missão evangelizadora da igreja. A missão evangelizadora da igreja tem a ver com a conduta da igreja, com o comportamento da igreja. Não é algo que se refere apenas a programas evangelísticos. Christian Schwarz tem um livro que fala sobre a evangelização, e ele tem um dado interessante. Christian Schwarz, ele é um pesquisador, e ele disse o seguinte, que as igrejas que cresceram, elas cresceram muito mais por conta de uma tarefa, de um comportamento evangelizador dos crentes no dia a dia, do que com eventos evangelísticos grandiosos. A igreja não pode abrir mão do seu papel de levar o Cristo que a construiu para aqueles que estão fora desse contexto. É interessante assim, que o texto bíblico diz o seguinte: Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas o texto original não dá a ideia de ordem. É uma ordem, mas a ideia é o seguinte: enquanto vocês vão, já dava a ideia de que um dia a igreja seria dispersa, mas enquanto vocês caminham, então a ordem não é para ir, porque ir nós vamos de uma forma ou de outra para algum lugar. Aí, a ordem é evangelizar. Enquanto caminham, vocês evangelizam. Sabe qual é o problema? Que às vezes os cristãos hoje conversam com as pessoas sobre tudo. Falam do sol, falam da chuva, falam do futebol, falam da política, mas não falam de Jesus. Convida para o churrasco, convida para o campo de futebol, mas não convida para ir para a igreja. Então a igreja está falhando na sua missão, ou parte dela, na sua missão evangelizadora também. Legal. Pessoal, é isso aí. A gente está com o nosso programa Reflexões Bíblicas. Eu entrevistei o Geazi Costa, né? O Geazi, que ele é autor de 2 livros, e falou desses 2 livros hoje no nosso programa. O primeiro livro é Família Pós-Moderna, a Família e os Desafios do Mundo Contemporâneo, uma bela entrevista. E a segunda entrevista é Sua Igreja está no Caminho Certo? Os Discípulos em Emaús e a Igreja do Século XXI. Foi uma entrevista bem legal, esse programa é ao vivo, a gente pode discutir pontos interessantíssimos, eu acho que isso dá uma riqueza muito grande. Quero novamente agradecer ao Geazi Costa e fica ligado que no dia 4 de outubro, semana que vem, o Geazi está conosco aqui com outros 2 livros dele para a gente tratar de temas como a gente falou hoje. Geazi, obrigado pela sua entrevista. Prazer é meu, muito obrigado. Vamos seguindo, né? Enquanto a gente caminha, vai procurando viver esse evangelho. Legal. Geazi, queria que você passasse para o nosso internato os seus dados para contato. O e-mail, o telefone, o pessoal que quer estar adquirindo o livro, como é que pode estar fazendo? Então, o meu e-mail é geazicosta, J-E-A-S-E, geazicosta, @bol.com.br. Os livros podem ser achados na editora Abapress, A-B-B-A-P-R-E-S-S, abapress.com.br. O telefone eu posso passar, telefone celular, né? Claro. Direto comigo, 85780339, São Paulo, código é 11. Legal. Como chama o seu filho mesmo? É o nome do pai, é Geazi Filho. Geazi, vem aqui dar um tchauzinho pra gente, tá acabando o programa. Vem no colo do papai dar um tchauzinho aqui pra gente encerrar o programa. Pessoal, então é com o Geazi, com o filho dele, que a gente encerra o Reflexões Bíblicas. Até a próxima terça da semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Legal.